Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que está sempre ligado nas manhãs de domingo, nas edições do nosso Boca no Trombone, muita interatividade, onde você participa pelo WhatsApp, também pelo nosso perfil nas redes sociais, é o mesmo, viu, pessoal? @programa Boca no Trombone, você nos encontra no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Interaja, mande a sua comunicação por lá. É o nosso espaço aqui de consultorias jurídicas e também de opinião. Bom, você já viu aí, né? Hoje a bancada está reforçada aqui na manhã desse domingo, mas a gente tem mais conteúdo. Vamos ver o que temos para a edição de hoje aqui do Boca. Tem o espaço do Sindimetrô, com a diretoria dos metroviários e das metroviárias. Hoje é dia de Direitos da Saúde, recado sempre com os profissionais da área do direito sanitário. E ainda é dia de Trânsito Legal, as regras de trânsito passadas a limpo aqui no nosso Boca no Trombone. Vamos interagir, vamos participar, gente. Tem o WhatsApp e também tem a sua participação pelo nosso perfil nas redes sociais. Deixa eu apresentar a turma que está comigo na edição de hoje, na área previdenciária, com muita alegria, muito prazer. A gente está recebendo mais uma vez aqui no Boca no Trombone, no nome de BM Advogados, o doutor Marcelo Bittencourt. Muito bom dia, doutor Marcelo, tudo certo? Bom dia, doutor Solano, os nossos telespectadores, quem nos assiste nas redes sociais. Bom dia aqui os meus colegas de bancada, qualificados colegas aqui, vai ser uma parceria muito boa nesta manhã de domingo. Certamente. E também quem está conosco, em nome de Pedro Magri Guterres, Advocacia Especializada, é o doutor Pedro Guterres, nosso consultor trabalhista. Muito bom dia, doutor Pedro, tudo bem? Bom dia, doutor Solano, bom dia a todos os nossos telespectadores do interior e da capital, aos meus colegas de bancada. Vamos para mais um programa de muita informação. E aqui, debutando no nosso estúdio, com muita alegria, eles que é nosso titular aqui no quadro Criminal em Foco, o doutor Anderson Vieira, do Pool e Vieira, Advogados Associados. Doutor Anderson, muito bom dia, muito bem-vindo à edição do Boca. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia também aos colegas de bancada aqui. Para mim é uma alegria, uma honra imensa participar de um programa que tem um grande alcance e traz temas tão importantes aos nossos espectadores. Então, desejo um bom dia a todos. Ah, certamente será. Ó, doutor Anderson, especialista no direito criminal, hein, gente? Como eu disse, ele assina aqui a nossa coluna Criminal em Foco. Então, a consultoria hoje é tripla, dose tripla, previdenciária, trabalhista e criminal. Vá mandando, vá interagindo pelo WhatsApp e também interaja com a gente pelo nosso perfil nas redes sociais. Vamos começar aqui. Dúvida previdenciária da Anne. Tenho 55 de idade, 26 de contribuição. Quando me aposento, doutor Marcelo? Bom dia, senhora Anne. Uma alegria aqui falar para a senhora, aqui para todos os telespectadores. Veja bem, a gente não tem maiores informações no seu tempo, se o seu tempo ele é especial ou não, se tem algum período que não foi averbado no CNIS. Então, a gente não tem como prever exatamente quando que a senhora vai se aposentar. Até porque a senhora possivelmente se encaixa em alguma regra de transição e, para isso, a senhora vai ter que pegar algum advogado especialista para fazer um cálculo da soma desses períodos e poder lhe dar uma informação com precisão. Certo, obrigado, doutor Marcelo. A dúvida agora é do direito do trabalho. Repasso ela ao nosso especialista, o doutor Pedro Guterres. Doutor, o Wagner de Pelotas, qual a desvantagem de assinar um PDV na hora de demissão pela empresa? A dúvida do Wagner. Doutor Solano, essa dúvida é muito importante porque envolve muita coisa. Veja só, Wagner, eu vou começar a tua resposta pelo final. Não assine um plano de demissão voluntária sem consultar um advogado trabalhista. Por quê? O plano de demissão voluntária, ele não é positivo nem negativo simplesmente por ser um plano de demissão voluntária. Ele pode ser positivo, porque ele é um pacto, ele é uma forma combinada entre o empregado e a empresa de extinguir aquele vínculo de emprego mediante o pagamento de uma indenização ou de uma contraprestação por esse pedido. A questão é o que está sendo trocado por essa demissão. Tem que ver se há equilíbrio entre as parcelas ou não. E, principalmente, muitos planos de demissão voluntária, eles prevêem a quitação do contrato de trabalho. E essa quitação está prevista na Consolidação das Leis do Trabalho e já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal como válida. Ou seja, se o senhor assinar um plano de demissão voluntária, dependendo dos termos desse plano, o senhor vai estar quitando o seu contrato e não vai poder discutir mais nada posteriormente.
Então, muito importante que antes de assinar, leia integralmente o regulamento e procure um advogado para, se for o caso, opor uma ressalva neste plano ou no seu termo de rescisão para garantir o seu direito de discutir outras circunstâncias do seu contrato após a extinção contratual. Tá certo, obrigado. Os doutores seguem com a gente, consultoria previdenciária, trabalhista e criminal na edição de hoje aqui no Boca no Trombone. Vamos para o nosso espaço de opinião? Vamos sim, chegando a primeira, em nome do Sindimetrô RS. Bom dia, amigos e amigas do Boca no Trombone. A mobilização dos metroviários, ela continua. Nós realizamos, sim, uma paralisação de 24 horas no dia 8, onde, no nosso entender, ela foi muito vitoriosa, muito exitosa, onde nós tivemos o retorno do adicional de risco de vida para os seguranças e conseguimos também pautar o debate da privatização da Transurb junto à mídia, junto à opinião pública. O usuário, ele entendeu a nossa demanda, tem apoiado e nós precisamos que o apoio cresça cada vez mais, que a classe política, os nossos políticos apoiem cada vez mais a demanda da Transurb pública estatal, porque isso é fundamental para o trabalhador e estudante da região metropolitana de Porto Alegre. É isso, obrigado e abraço a todos. Muito obrigado, a diretoria do Sindimetrô, sempre muito atenta às questões aí dos metroviários e das metroviárias aqui no Rio Grande do Sul. Mais dúvidas, mais consultoria que a gente está chegando aqui, recebendo as dúvidas de vocês, a Lourdes de São Leopoldo. Sou aposentada, tenho uma empresa no meu nome, fechei a empresa, mas não dei baixa, porque ficaram dívidas. As dívidas podem trancar minha aposentadoria. A dona Lourdes, lá de São Léo, o doutor Marcelo, está preocupada. Pois é, uma preocupação importante. Então, veja, senhora Lourdes, a senhora não fala a que título são essas suas dívidas. Veja que, se as suas dívidas forem com relação a contribuições previdenciárias, possivelmente a senhora tem alguma dificuldade, tá? Porque a senhora, como dona de uma empresa, a senhora passa a ser uma contribuinte individual, necessita a retirada de prolabore e precisa arcar com essas contribuições previdenciárias. Agora, se a senhora fosse, por exemplo, uma seletista, né, com carteira de trabalho, a obrigação seria do empregador, a senhora não teria problemas quanto a isso. Então, sendo uma dívida de contribuição previdenciária, possivelmente haverá algum problema no encaminhamento dessa aposentadoria. Tá certo, mais questões, mais dúvidas que vão chegando para a gente, interaja, mande o seu WhatsApp, interaja com a gente nas nossas redes sociais, no @programa Boca no Trombone, dúvida do direito do trabalho, do Tiago. Trabalho numa empresa há 10 anos, meu patrão me paga 2 passagens ao dia, sendo que eu precisaria de 4 passagens. Ele alega que não paga as 4, pois tenho moto. Isso é certo? Olha aí o que quer saber o Tiago, doutor Pedro. Tiago, a coisa nesse teu contrato está sendo feita toda meia distorcida, assim. O Vale Transporte é um direito do empregado a receber quando ele não tem condições de se deslocar até o local do trabalho. Tanto é que ele tem que requisitar isso por escrito ao empregador. E o empregador tem o dever de dar a ele aquela quantia, no caso o Vale Transporte, necessário ao deslocamento de casa ao trabalho. No teu caso, tu não vai de ônibus, tu vais de moto. Então, o teu empregador nem precisaria te dar esses Vale Transporte. A partir do momento que ele te dá, ele tem que te dar o valor adequado a propiciar o teu transporte da forma como tu vai, que é a moto. E isso tem que ser feito por escrito entre vocês. E tu tens que calcular quanto que tu gasta por mês para o deslocamento por moto, botar isso por escrito para o teu empregador e ele te entregar o valor exatamente correspondente, te descontando 6% no teu contra-cheque. Tá certo, obrigado, doutor Pedro. Agora uma questão do direito criminal, como eu disse, hoje está com a gente aqui o doutor Anderson Vieira, nosso consultor criminalista, ele que assina o quadro Criminal em Foco. Doutor Anderson, aquela questão que é muito comum, né? Quando eu devo chamar um advogado criminalista, doutor? Excelente pergunta, doutor Solano. Julgo que existem 3 momentos. O primeiro deles é, se você se envolveu em alguma situação que foi conduzida à delegacia, o famoso flagrante delito, uma discussão de trânsito, uma discussão familiar, alguma briga, e foi conduzido para a delegacia, esse é o momento que você deve contatar um advogado criminalista da sua confiança para lhe acompanhar. O segundo momento é, recebeu uma intimação, tomou conhecimento que está sendo investigado, que o delegado quer te ouvir, que você tem que comparecer a uma delegacia por conta desse inquérito policial.
também compareça, procure um advogado criminalista. E o terceiro momento é, você foi citado em um processo, está respondendo a um processo, foi denunciado pela prática de um crime, né, uma suposta prática, esse também é o momento que você deve procurar um advogado criminalista da sua confiança para lhe acompanhar. Então, são esses 3 momentos que eu julgo de extrema importância que você deve estar assistido por um advogado que seja atuante na área criminal. Perfeito. Obrigado, doutor Anderson. Você tem dúvidas do direito criminal, do direito previdenciário, do direito trabalhista? Mande para a gente gente vai respondendo ao longo da edição do Boca. Hora da água, sim, e vamos falar de água boa, água com sais minerais e muita saúde, com a WaterSul e os seus purificadores e mineralizadores de água. Sou José Hernandes Bastianello, fundador da WaterSul e diretor comercial. Somos distribuidores dos purificadores de água Cerbran, Top Life, Aquavita Minerale e Soft Everest. Pegamos a água da torneira e agora vamos colocá-la no mineralizador Diamond. Vamos fechar e agora nós vamos tirar a água do mineralizador. Agora vamos colocar o reagente, a água que saiu do mineralizador e na água que saiu da torneira. Agora vocês tiram suas conclusões. Ficou fácil, né? Escolha aí, junto do time da WaterSul, a melhor opção do seu purificador e mineralizador de água. Voltamos para a consultoria? Vamos lá, mais dúvidas que vão chegando para a gente pelo nosso WhatsApp, também pelo nosso perfil nas redes sociais. O Diego aqui da capital. Meu pai teve todo o seu dinheiro da aposentadoria bloqueado num processo judicial, que ele em nenhum momento foi notificado. Não existe uma lei onde até 40 salários mínimos não podem ser bloqueados? A dúvida do Diego, doutor Marcelo. Bom dia, senhor Diego. Uma oportunidade importante para esclarecer uma mudança de entendimento nos últimos anos dos tribunais a respeito da empenhorabilidade dos salários, inclusive quanto às aposentadorias. Existe uma previsão de empenhorabilidade dos salários no Código de Processo Civil, porém, nos últimos anos tem havido um entendimento de flexibilizar, de não tornar absoluta essa empenhorabilidade. Isso vai depender de acordo com a variação de quanto recebe o salário, tá? De acordo com o valor do salário, pode haver sim um percentual de desconto de 10%, 20% até 30%, um valor de penhora. Então vai depender muito do caso a caso, mas não é mais absoluto esse entendimento da empenhorabilidade. Obrigado, doutor Marcelo. Agora uma questão que é do direito do trabalho, encaminho ela ao doutor Pedro Guterres, nosso especialista, o André Marcos. Trabalho de porteiro num prédio particular há mais de 23 anos. Meu colega trabalha um pouco mais e ele ganha 60%, eu trabalho e ganho 35%. Tá certo isso? Eu faço 12 por 36, isso foi antes da pandemia. São as dúvidas do André, doutor Pedro. Perfeito. André, eu não consegui entender muito bem qual é essa diferenciação que tu faz entre quanto tu ganha e quanto teu colega ganha. Seria 60% do quê? Mas, via de regra, se a lei estabelece o seguinte: se os dois funcionários trabalham na mesma tarefa para o mesmo empregador, desde que não haja uma diferença superior a 4 anos no emprego ou 2 anos na função, o valor da remuneração tem que ser o mesmo, a não ser que a carga horária de trabalho de você seja diferente. Tu mencionaste que ele trabalha um pouco mais. Porém, se ele dividir o salário dele pelo número de horas que ele trabalha, tem que dar o mesmo valor da tua hora de trabalho se tu dividir a tua carga horária a tua remuneração pela carga horária que tu recebe. Então isso tem que bater. Se não bate, é melhor tu procurares um advogado para bem analisar essa tua questão. Obrigado aos doutores, eles seguem conosco. Consultoria tripla em previdenciário, trabalhista e criminal. Vá mandando, vá interagindo com a gente. Encaminha a sua dúvida pelo nosso perfil nas redes sociais, que é o @programa Boca no Trombone, e também pelo WhatsApp, que fica rodando aí durante a edição do Boca. Vamos para mais uma área do direito? Olha, mais uma, hein, aqui. Agora é hora da gente falar das regras sanitárias no nosso Direitos da Saúde. Bom dia, doutor Solano. Bom dia a todos os telespectadores do programa Boca no Trombone da Band TV. Meu nome é Melissa Dandeus,
Estou aqui hoje com muito apreço, retornando com uma resolução recentíssima do Conselho Federal de Medicina, a Resolução 2333, que foi publicada no dia 30 de março de 2023 e que adotou as normas éticas para prescrição de terapêuticas hormonais com esteroides androgênicos e anabolizantes, no sentido de contraindicar o uso desses medicamentos para finalidades estéticas, de ganho de massa muscular e também de aumento do desempenho esportivo, incluindo aqui não somente os atletas amadores, mas também os atletas profissionais. Ou seja, segundo o entendimento do Conselho Federal de Medicina, o profissional médico está impedido de prescrever essas terapêuticas quando ele não for capaz de comprovar cientificamente a superioridade clínica de suas prescrições por meio de estudos e evidências de benefícios cientificamente comprovados. E, dessa forma, poderá vir a responder por um processo ético profissional. Muito grato, doutora Melissa Dandels, nossa especialista no direito médico, sempre trazendo boas informações para a audiência aqui do nosso Boca no Trombone. Voltamos com a consultoria aqui nos estúdios. Vamos lá, mais uma questão previdenciária. Hoje a gente recebe o doutor Marcelo Bittencourt, do BM Advogados, o Clóvis de Canoas. Perdi qualidade de segurado, tenho doença degenerativa, contribuí por 25 anos. Tenho como me aposentar, sou portador de espondilite anquilosante. A questão do Clóvis, doutor Marcelo. Bom dia, senhor Clóvis. De fato, existe a necessidade de ter a qualidade de segurado e a carência para o encaminhamento dos benefícios por incapacidade. Existem algumas exceções, obviamente. E o seu caso, felizmente, se enquadra em uma dessas exceções, porque existe uma portaria do Ministério da Saúde, Trabalho e Emprego, que determina uma lista de doenças e essa lista de doenças torna a exceção para a não necessidade da qualidade segurada e da carência. Então, a espondilite faz parte dessa lista do Ministério, então pode sim encaminhar a sua aposentadoria. Obrigado, doutor Marcelo. A questão agora é trabalhista. Quem responde é o nosso especialista, o doutor Pedro Guterres, para o Glauber. Fui transferido na mesma empresa com um CNPJ diferente 2 vezes e fui mudado de cargo 3 vezes. Tem direito a algum reajuste salarial? Eu quero saber o Glauber, doutor. Depende, Glauber. Assim, o fato da empresa ter trocado o CNPJ algumas vezes não muda nada. A CLT expressa no sentido de que a alteração na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afeta os contratos de trabalho. Tá? Em relação à mudança do nome de cargo, também. Se só o nome do cargo mudou, não muda nada, vai ter direito a um reajuste salarial por isso, a não ser que, além da mudança do nome do cargo, tenham alterado as tuas tarefas, tenham aumentado a tua responsabilidade, a complexidade das tarefas, aí tu terá direito a perseguir um salário maior, seja por um adicional ou por equiparação a algum colega que exerça já esta função. Obrigado, doutor. Agora a questão do direito criminal, mais uma aqui para o nosso especialista, o doutor Anderson Vieira, do Anderson Vieira Advocacia Criminal. Doutor, qual é a pessoa falou no início, né, de quando se chama o advogado criminalista. Aí eu lhe pergunto mais a fundo, mais especificamente, qual é o papel do advogado criminal num inquérito policial, que é uma daquelas hipóteses que o senhor citou? Perfeito, doutor Solano. Primeira coisa que precisa ficar claro é que existe um entendimento simulado do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante número 14, que autoriza aos advogados a ter acesso aos inquéritos, aos procedimentos policiais já documentados. Então, a importância do advogado criminalista se dá nesse primeiro momento solicitando a autoridade policial, quando o cliente é investigado, quando a pessoa é procurada pelo advogado ali, procura advogado, solicitar ao delegado acesso a esse inquérito para saber do que se trata essa investigação e tudo mais, e a partir daquele momento passar a acompanhar aquele inquérito e até mesmo instruir o seu cliente se, quando ele for ouvido, se é melhor permanecer em silêncio ou não e o que pode acontecer a partir daquela investigação, quais
quais as possibilidades, as hipóteses que pode acontecer ali em relação àquela investigação que está sendo realizada pela Polícia Civil ou Federal. Perfeito. Muito obrigado, doutor Anderson. Você que tem dúvidas do direito criminal, do direito previdenciário, do direito trabalhista, encaminhe para a gente. Tem o WhatsApp, tem o nosso perfil nas redes sociais para a sua participação. Olha, agora é hora daquela paradinha. A gente já vai retornar com todas essas consultorias. Tem ainda o trânsito legal, o direito de trânsito também tem vez aqui no nosso Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. De volta com o Boca, na manhã do seu domingo. Muito obrigado pela sua audiência. Você em todo o Rio Grande do Sul nos presta grande contribuição, interagindo, participando das nossas consultorias. Hoje em dose tripla, né? É previdenciária, trabalhista e criminal na edição do Boca no Trombone. E olha, ainda temos o direito de trânsito mais à frente, hein? Fique ligado, fique atento. Bom, vamos aqui encaminhar mais uma dúvida para o nosso previdenciarista, o doutor Marcelo Bittencourt, do BM Advogados. O Sérgio de Canoas tem um contrato aberto da minha carteira de trabalho digital de 1990 a 94, tempo que servi na aeronáutica. Isso poderá dar problema na hora da minha aposentadoria? Sou vigilante atualmente, quer saber o Sérgio, doutor Marcelo. Bom dia, senhor Sérgio. Primeira questão para lhe colocar, o fato do senhor ter trabalhado na aeronáutica não é um problema de forma alguma, e sim pode ser uma solução, provavelmente seja uma solução, porque ela fatalmente vai aumentar o seu tempo de contribuição. O senhor vai ter que só verificar como fazer essa averbação no INSS desse período, ele vai ser somado ao seu tempo de contribuição e isso vai lhe facilitar certamente. Claro que o senhor coloca que o senhor é vigilante, né? É uma atividade especial. Então, nós temos que só identificar, o senhor vai ter que procurar um advogado para lhe orientar como ficaria a soma desse tempo especial, né, que é de vigilante, mais o tempo de aeronauta, né, somando esse tempo para ver o melhor período para o senhor encaminhar a sua aposentadoria. Perfeito, a dúvida agora é trabalhista, repasso ela ao doutor Pedro Guterres, do Hernande. Trabalha há 13 anos sem carteira assinada, na construção civil. Faço de tudo um pouco. Tenho quais direitos ao sair? Eu quero saber o Hernande, doutor. Pois então, Hernande, se esse teu trabalho na construção civil é feito em benefício do mesmo empregador há 13 anos, muito provavelmente tu tens um vínculo de emprego que não foi reconhecido. Então isso é preciso ser analisado, ver se tu recebes pagamento por semana, por mês, ou se é por tarefa, qual o período, como se desenvolveu essa atividade e se preenche os requisitos da relação de emprego. Isso tem que ser documentado, tem que ser registrado na tua carteira de trabalho para fins de contagem deste período para a tua aposentadoria e para serem pagos todos os direitos sociais que tu tens direito, como férias desse período, 13º salário, depósitos do FGTS e no momento da rescisão, pode ainda receber o aviso prévio indenizado e a multa compensatória de 40%. Tá certo, obrigado, doutor Pedro. Agora uma questão do direito criminal. Hoje a gente recebe o doutor Anderson Vieira, Anderson Vieira, Advocacia Criminal. Doutor Anderson, papel do advogado no processo criminal. Aí já muda, né? Que a gente já está falando no trabalho do advogado no âmbito do Poder Judiciário. Excelente. Primeira coisa que precisa ficar clara é que não existe, devido ao processo legal, não existe processo, ninguém pode ser sequer acusado e processado lá no âmbito da justiça criminal, do Poder Judiciário, sem defesa e sem advogado criminalista. Então, o papel do advogado de defesa, do advogado criminalista, é de suma importância para resguardar os direitos daquela pessoa dentro daquele processo, para que aquela pessoa seja processada de forma justa, para que, se comprovada a existência de autoria, de materialidade, se comprovada
comprovado aquele crime, ela receba uma pena que é justa, que é adequada, e que, se for comprovada a inocência, ela então seja devidamente absolvida e que aquele processo corra da forma devida, que seja respeitado o devido processo legal, a imparcialidade do magistrado, que aquela pessoa não seja processada com base em provas ilícitas e tudo mais. Então, o advogado ele cumpre um papel essencial dentro do processo para que se tenha um resultado justo, que é ou a pena justa ou a absolvição se não houver provas da prática daquele crime. Esse é o papel do advogado. Tá certo, muito bom, muito obrigado, doutor Anderson Vieira, do Anderson Vieira Advocacia Criminal. Eu disse, eu prometi, a gente ia falar sobre as regras do direito de trânsito. Então, tá no ar o nosso Trânsito Legal. Bom dia, Solano, e um bom dia especial aos nossos telespectadores. Hoje eu venho fazer um alerta, pessoal. Nós já estamos em maio. Se você ainda não estiver com o documento de andar, o CRLV 2023 em mãos, fique atento, porque o prazo para a circulação de veículos com documento 2022 vai até 30 de junho para as placas final 1 e 5 e 30 de julho para as placas final 6 até 0. Repetindo, o prazo máximo para circular com seu veículo ainda com documento 2022, dependendo do final da sua placa, é até 30 de junho ou 30 de julho. A partir daí, você está correndo o risco de ter seu veículo guinchado se for abordado e na hora da abordagem não conseguir regularizar os débitos que estão em aberto. Situação frequente em abordagens à noite ou em finais de semana, ou seja, fora de horário bancário. E só quem teve veículo guinchado sabe o transtorno que é ter que pagar o guincho, as diárias, e ainda, se o veículo está no nome de um terceiro, ter que conseguir uma procuração ou levar a pessoa junto para retirar o veículo. Portanto, pessoal, vamos evitar essa dor de cabeça. Lembrando que o período do pagamento do IPVA já venceu na última semana de abril. Então vamos regularizar os débitos e não vamos correr esse risco de daqui a pouco estarmos viajando e ter a viagem interrompida. Inclusive, se você está meio apertado de grana, o Detran do Rio Grande do Sul tem um convênio com operadores de crédito. Hoje em dia os débitos dos veículos podem ser até parcelados via cartão, facilitando a nossa vida. Solano, depois dessas informações, eu desejo que ainda nesse mês de maio todos os nossos telespectadores já estejam com o documento 2023 em dia, em mãos, dirigindo tranquilos. Um forte abraço, fiquem com Deus. Opa, é o nosso desejo também, doutor Vicente Vargas, nosso consultor em Direito de Trânsito. Bom, quero agradecer muito aqui ao doutor Marcelo Bittencourt, do BM Advogados, nosso consultor previdenciário, por mais uma brilhante participação aqui no nosso Boca no Trombone, doutor Marcelo. Perfeito. Obrigado, doutor Solano. Agradecer aqui a companhia dos colegas aqui, brilhantes como sempre, doutor Pedro, doutor Anderson, e um bom dia aqui para os nossos telespectadores. Doutor Pedro, obrigado novamente, o amigo, sempre uma alegria recebê-lo aqui na Band. A alegria toda minha, obrigado por mais esse convite, obrigado pela companhia aos meus colegas de bancada e um bom domingo a todos os nossos telespectadores. Doutor Anderson, estreou com o pé direito aí, hein? Parabéns, até a próxima. Muito obrigado, doutor Solano. Agradeço também aos colegas de bancada aqui pela acolhida na minha primeira participação e desejo um ótimo final de semana aí aos nossos telespectadores e aos colegas. Tá certo. E assim a gente finaliza o Boca de hoje, enquanto está marcado aqui na Band TV, 8h30 da manhã, no próximo domingo. Até lá!